Assim como os casamentos, o número de divórcios vem crescendo no Brasil. A lei que permite que a união seja desfeita foi regulamentada em 1977 e de lá para cá se divorciar está cada vez mais fácil. E é o que você confere agora na penúltima reportagem da série sobre o casamento civil. O divórcio foi instituído no Brasil através da Emenda Constitucional número 9 de junho de 77. Até então, o desquite era o dispositivo legal para separar o casal, mas não permitia nova união. Hoje, o desquite não existe mais. A separação e o divórcio são as únicas formas de dissolução do casamento. A diferença entre os dois é que o divorciado pode se casar novamente, mas o separado não. À época de sua criação, o divórcio era formalizado através de um pedido na Justiça, pelo menos 2 anos depois da separação. A partir de 2007, os divórcios puderam ser requeridos nos cartórios quando o casal concorda com a separação e não possui filhos menores de idade ou incapazes. Antes dessa emenda constitucional, as pessoas tinham que ficar esperando um tempo, 1 ano, 2 anos, para, depois da separação judicial ou da separação de fato, poderem converter ou pedir o divórcio direto. Hoje não, a pessoa pode casar, no momento em que ela quiser se divorciar, ela se dirige a um cartório de notas e pode pedir o divórcio sem o menor problema. Os brasileiros nunca se divorciaram tanto como em 2011. Foram registrados mais de 350 mil divórcios, ou seja, um crescimento de mais de 45% no total de divórcios no país em relação a 2010. O índice geral de divórcios teve comportamento diferenciado em 2011. Os motivos foram as facilidades como diminuição do prazo, preço mais baixo de algumas taxas e pela conversão de vários processos de separação em divórcio. A última alteração que aconteceu com a Emenda Constitucional 66 acabou com a necessidade de separação antes do divórcio. Agora, o casal também não precisa apresentar um motivo para se divorciar. Criou-se a figura da insuportabilidade da vida em comum. Que é a insuportabilidade da vida em comum? Qualquer coisa. O ronco do marido, o sorriso não sei de quem, a piadinha sem graça, o comportamento, tudo é insuportabilidade da vida em comum. As pessoas estão dando cada vez mais novas chances ao amor. Noivas que já se casaram antes estão dando mais uma chance e arriscando a usar mais uma vez um vestido como este. De acordo com dados do Registro Civil de 2010, o número de recasamentos, quando pelo menos um dos cônjuges era viúvo ou divorciado, também está crescendo. Em 2000, eram quase 12% do total das uniões. 10 anos depois, já eram 18,3%, quase uma em cada 5 uniões. Em cada época que aconteceram mudanças na legislação, os números de divórcios aumentaram. Em 1989, houve aumento por conta da mudança que ocorreu no ano anterior, quando o prazo mínimo para iniciar o processo diminuiu. Em 2007, a possibilidade de fazer o divórcio em cartórios também impulsionou o crescimento dos processos. Já em 2010, o fim dos prazos em relação à separação fez com que a taxa de divórcios atingisse 1,8%. O ano de 2011 foi o primeiro no qual as novas regras foram observadas ao longo de todo o período, mostrando o impacto das alterações sobre o fim dos casamentos. Hoje, as facilidades para desfazer o casamento estão agradando alguns casais. É o caso de Adriana e Rodrigo, que há 1 ano já estavam pensando em se divorciar. Eles contam que o relacionamento não estava dando certo e isso estava atrapalhando até os projetos financeiros individuais. Eu acredito que essa alteração ela veio para beneficiar a sociedade e os cidadãos, porque se o casamento não existe mais, se as pessoas não estão mais de acordo em permanecer nesse casamento, então, assim, ficar com uma pendência apenas jurídica causa muitos desconfortos e traz assim, um prejuízo emocional e material para as pessoas. É mais fácil, é mais cômodo, porque você não precisa transferir, mostrar uma fachada, sendo que ambos estão infelizes, você
separa hoje e cada um indo para um lado, tocando seus projetos da melhor forma que achar possível. O ex-casal quer manter a amizade após a separação e garantem que o casamento vale a pena. Não é porque não deu certo da primeira vez, né, por diversas coisas, às vezes imaturidade, né, que o próximo relacionamento não vai dar certo. Eu acredito que o casamento ainda continua sendo assim a mola principal da sociedade, né, para se criar uma família. Acho que ainda é muito importante. Eu também continuo acreditando no casamento. Não é uma instituição falida, como ela falou. Não deu certo com a gente, não significa que não vai dar certo com outros ou com outras.